Glória a Deus. Amados, eu vou pedir só a gentileza para vocês, porque sinceramente eu não me lembro exatamente onde nós paramos na leitura. Não sei se foi a página 37 que nós iríamos continuar hoje. Alguém... Foi isso mesmo? 37, né? É. Mas é a 37. Acabou nem lendo, né? A aula saiu assim sem ter o parâmetro da leitura aqui, né? Mas eu espero que tenha sido proveitosa e tenha contribuído para o tema, claro, né? Que não seja aquela saladinha, embora temperada com sal e com vinagre, com azeitezinho, a salada que o crente gosta, né? Sal e azeite. Isso, Constituição do Homem. Eu acho que eu não falei, eu dei mais ênfase na meu pai eterno. Expulso o devorador, irmão, para não gastar mais. Então, irmãos, a gente deu mais ênfase na aula passada a respeito mesmo da condição humana, não é isso? O homem como sendo esse ser caído, pecador, né? As consequências, as características que o homem pecador agora ele vai inclusive desenvolvendo. Olha que coisa, quando a gente às vezes ouve as pessoas falando, a humanidade ela evoluiu, isso é numa ótica humana, porque a humanidade na ótica bíblica, na ótica divina, ela está evoluindo, né? Ela está regredindo, ela não está evoluindo. A evolução era o Adão, né? Aí após o Adão, o pecado, o homem vai evoluindo, ele vai regredindo na questão da humanidade dele. O que vai evoluindo é tecnologia, conforto, praticidade, ciência, conhecimento e essas coisas. Mas o ser humano em si, é só a gente perceber como que o ser humano vive hoje. Vive mal, vivencialmente falando, existencialmente falando, né? Então a gente percebe o aumento das doenças, o aumento das doenças da alma, inclusive, né? Que é ainda mais preocupante do que doenças biológicas, por má alimentação muitas vezes, a forma, o estilo de vida. Mas o que preocupa-me mais, e o mais preocupante biblicamente inclusive falando, acredito eu, que seja as doenças da alma, porque ele mostra a enfermidade existencial do ser humano. As pessoas que têm depressão têm crescido ano após ano de uma forma assustadora. Índice de suicídio entre evangélicos, que é uma coisa que a gente nem via tanto, né, gente? Agora que as pessoas falam, nossa, pastores se suicidando, não, já vem um tempinho isso acontecendo também, só que é alardeado mais, né, por esses tempos para cá. Então cristãos com depressão, jovens, crianças com depressão, a gente chamava de doenças de velho. Então você percebe que está aí na vida dos jovens a forma de viver, a maneira de viver. Irmãos, a questão é assim, nós estamos na pós-modernidade, mas a alma do ser humano não é pós-moderna. A alma do ser humano não mudou, tem as mesmas carências, as mesmas, precisa de Deus, né? Precisa do Espírito Santo, precisa de regeneração. Então o homem pode buscar conforto o que for. Tanto é que nós percebemos que pessoas que têm fama, pessoas que têm dinheiro, pessoas que desfrutam dos prazeres que esse mundo pode dar, e muitos deles lícito, mas essas pessoas ainda chegam à conclusão que a vida não vale a pena, se suicidam, têm uma vida desgraçada, não desfrutam de uma vida familiar abençoada, não sabem desfrutar de uma maneira adequada, inclusive o que conquistaram, né? Vivem de uma forma assim perturbada, não tem sono tranquilo. E a Bíblia diz que o sono do trabalhador é o melhor que tem, né? E a vida de uma família que tenha um alfacezinho na mesa com paz é melhor do que um boi gordo e a contenda. Então a Bíblia ela vai colocando essas questões e a gente vai percebendo que o ser humano ele está se perdendo a cada vez mais. Diga, meu Salvador. As pessoas no Antigo Testamento, as pessoas elas passavam pelos processos, depressivos, escolhas. Como? Desculpa, no mesmo processo? Depressão. Sim. No Antigo Testamento passava, não? Sim, a mesma coisa. A gente ouve hoje nas igrejas que o povo de hoje é quem passa, o do antigamente não passava. A gente ouve muito isso aí. E se você passa por esse problema aí, você não está com Cristo, né? Isso, tem essa. Porque assim, irmão, e irmãos, né, os demais também, a gente tem uma falsa espiritualidade
que o cristão parece que é um ser de outro mundo, né? Quer dizer, não passa algumas situações. Se você está passando uma depressão porque você não tem fé, né? Tem essas abordagens assim, e a gente vê que não é isso, não. Por exemplo, Elias, a gente não é? Considera-se um homem de Deus, não é não? Ainda pentecostal, que o fogo descia mesmo. Se eu sou de Deus, o fogo caía mesmo o fogo. Um homem assim, um profeta, um homem de Deus. A gente não tem dificuldade de falar, não, Elias era um homem de Deus, era uma pessoa que tinha fé para realizar o que ele realizou, para ser um profeta num contexto que ele estava vivendo. Nossa, precisava ser um grande homem de Deus. Mas a gente percebe que ele teve sintomas de depressão. Olha só se não é. Então, o que seria a depressão hoje diagnosticada? Seria complexo de inferioridade, vontade de morrer, ou seja, se isolar, não é? O desânimo mesmo da vida. E o que tem na vida de Elias? Isso aí, irmão. Não sou melhor do que meus pais, me matam. Complexo de inferioridade, se isolou numa caverna. Irmãos, a situação dele era tão caótica, era tão grave, era uma depressão tão profunda, que ele foi dormir. Só quer dormir. A pessoa depressiva, ela só quer dormir. E o anjo chegou nele, deu uma cutucada e disse: acorda aí, cidadão. Olha aqui, ó, pão assado sobre brasas e água fresca, algo celestial trazido para ele. Come e bebe, porque muito longa é a tua caminhada. Ele come o pão, bebe a água, dorme de novo. Né? Então o estado dele era sintoma de depressão. Sintoma de depressão. Então a gente pode afirmar, sem erro, que Elias, ele passou por depressão também. Elias, o homem de Deus. Então, será que nós somos melhores do que Elias? Não, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A gente tem essa impressão que às vezes assim, tem uma pessoa que é tão crente, que ela vai superar todas as dificuldades da vida. Não é não. A diferença é que aquele que tem uma comunhão tão intensa com Deus, é que ele lida de uma maneira melhor. Ele sofre, mas ele sofre, não vou dizer nem menos, mas ele sabe o motivo dos sofrimentos, ele lida melhor com o sofrimento, ele tem mais esperança no sofrimento, ele sabe como recorrer, a quem recorrer no sofrimento. Então, amados, nós crentes somos seres humanos como qualquer outro ser humano, com as mesmas angústias, com as dificuldades. A diferença é que nós temos o consolo do Espírito Santo, que é toda a diferença, faz toda a diferença. É que nós temos esperança. É por isso que quando nós sofremos, os cristãos, nós não nos desesperamos como as outras pessoas. É só você ir no velório de cristão, né? E um velório de pessoas que não servem a Deus, que não têm esperança na vida futura, eterna. Você vê o desespero dessas pessoas, a angústia. Não é que o cristão não sofre, não se entristece, não é isso, não entra em luto, não é isso. Mas ali, irmãos, a gente tem a percepção de que a morte não é o fim de tudo, não é a última coisa, não é a pior coisa. Não, para nós sabemos que a pior coisa do que a morte física é a morte eterna. E se morre um irmão nosso, um cristão, um ente querido, nós nos entristecemos, é claro, nós somos seres humanos, temos sentimentos, porém, ali há um consolo que Paulo diz: console os irmãos com essa palavra, porque o mesmo Senhor, Ele voltará com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus. Nós que estamos vivos seremos arrebatados, e aqueles que morreram, aqueles entes queridos, eles vão ser ressuscitados, nós nos encontraremos e estaremos sempre com o Senhor. Então ele diz: conforte os irmãos com essa palavra. Então vocês percebem que o cristão e o não cristão são seres humanos iguais, porém o consolo, a esperança, a fé é o que vai fazer toda a diferença no momento de sofrimento, de angústia, e lidar com tudo isso, né? Então a gente vê um significado totalmente diferente nas situações. E os cristãos não, eles estão perdidos, os não cristãos não, eles estão totalmente perdidos no mundo, porque eles vivem por aquilo que eles veem, que eles conhecem, que eles apalpam, que eles cheiram, né? Que eles degustam, que eles ouvem, ou seja, os sentidos naturais. Nós vamos falar sobre isso talvez na aula que vem. O homem natural, o homem carnal, o homem espiritual. Então tem três tipos de pessoas:
são seres humanos, mas são governados, né, com naturezas diferentes. Então existe uma natureza carnal, existe uma natureza natural, existe uma natureza espiritual. Então nós cristãos somos convocados a sermos cristãos espirituais, porque ainda é possível ser um cristão carnal. Olha, que coisa terrível, não é? O homem natural, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele é regido pelo seu psique, pela sua naturalidade, por aquilo que os seus sentidos, os sentidos da alma, eles conhecem, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar. São os 5 sentidos da alma. Eu estou até adiantando o assunto. Mas o espiritual não, ele discerne bem todas as coisas. De ninguém ele é discernido. O espiritual, ele vive na esperança da vida eterna. Ele vive em Cristo. Ele vive ouvindo a voz de Deus. Ele é consolado com o mesmo consolo que o Espírito Santo consolou Jesus na cruz do Calvário, ou pelo menos ali em todo o processo. Agora, o carnal não. O carnal, embora ele conheça a Deus em certa medida, mas vive de uma maneira que não é espiritual. E aí Paulo vai tratar, inclusive, em 1 Coríntios. A gente vai ver isso aí. Então, só para a gente ver se engrena aqui mesmo no assunto, né? Constituição do homem. Então, o ser humano, a gente está falando aqui no âmbito geral, a gente não está nem entrando especificamente no cristão, e sim o ser humano, tá certo? Nós somos também esse ser humano, né? Nem melhor e nem pior, irmãos. A gente está falando aqui de natureza. Sendo natureza, nós temos a mesma natureza. Então, um cristão, ele, embora regenerado, ele tem uma natureza pecaminosa ainda na sua vida. E essa natureza combate contra a sua outra natureza que ele possui, dada pelo Espírito Santo na geração do novo nascimento, né? Mas nós temos. Então, nós somos tão pecador quanto qualquer outro ser humano, nós cristãos. Tanto quanto. A diferença é que o pecado em nós já não é uma alegria. A gente já não pratica de uma maneira despreocupada. Aliás, para nós já não é um hábito o pecado, é um acidente o pecado. O pecado na vida de um cristão é acidental, irmãos. Não é uma prática, não é um hábito, não é um caráter, não é uma postura, não é uma atitude, é um ato que ele comete, esporadicamente. E quando comete, se entristece, vai aos pés de Jesus, buscando socorro, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Isso já não me agrada mais. Mas como nós ainda estamos nesse processo de santificação, então é inevitável nós não pecarmos. Agora a diferença é essa: quando nós pecamos, nós sentimos a tristeza do pecado. A gente sabe que aquilo desagrada a Deus, a gente sabe que aquilo ofendeu o nosso Senhor, né? Então essa é a diferença. Mas somos pecadores, a mesma coisa, irmãos. Mas a grande diferença é essa, e faz toda a diferença, né? Porque assim, um dia eu estava dando palestra para adolescentes. Adivinha sobre o quê? Sexo. Sexualidade, nessas coisas todas. E eu disse para eles assim: vocês sabem que Deus não está preocupado nem um pouco que vocês pequem? Aí eles já levantaram assim as antenas, né? O quê? Como assim? Não, Deus não está nem preocupado um pouco que você peque, porque Deus sabe que você vai pecar, é inevitável, você é pecador. Eu não tenho como não pecar, não é impossível isso para um ser humano, não pecar. Nós vamos pecar. A preocupação de Deus é que você peque no mesmo pecado todo dia e não se arrependa dele. Aí Deus se preocupa. Falou: opa, como que um filho meu está pecando de uma forma teimosa, contumazmente, de uma forma habitual, não está se entristecendo por esse pecado e nem quer se arrepender? Aí é a preocupação de Deus. Não é? Aí tem uma coisa muito errada na vida de um cristão, que ele peca e sim, normal. Não é? É aquele, a gente chama do cristão que ele é ungido com óleo de peroba, né? Não é com óleo santo, não, óleo de peroba, que ele peca assim, vive como se nada tivesse acontecido. Acostumou tanto que já não faz efeito, né? Já não é coisa que se um coração insensível. Isso é o perigo. Isso é o que a gente precisa se preocupar demais. Quando nós pecamos, que aquele pecado ele não seja, que não nos afete. Aí é uma preocupação muito grande, né? A gente não pode se acostumar com o pecado. E o pecado ele tem um efeito narcótico. Ele tem um efeito que entorpece. O pecado ele dessensibiliza a gente diante de Deus.
O pecado, inclusive, ele é como um perfume. Passa aquele perfume bem cheiroso, passou, nossa, a gente sente, né? Aí daqui a alguns minutos, parece que você vai perdendo o olfato. Daqui a pouco você não sente mais, porque o seu olfato foi se habituando ao cheiro, e você já não sente mais aquele cheiro forte. As outras pessoas sentem, porque elas têm contato, né? Mas nós que ficamos com um contato um pouco mais prolongado, já não tem muito mais efeito aquele perfume. Não é assim que acontece? Ou com cheiros em geral, não é? Então o pecado é mais ou menos assim, a gente vai se acostumando com o pecado e parece que ele faz parte da nossa vida, é natural. Aí é o perigo, aqui onde mora o perigo, né? Seria o temor? A pessoa perde o temor? Sim, vai perdendo o temor é o princípio, né? O temor, a sensibilidade, vai perdendo, porque assim, na verdade, irmãos, a questão de servir a Deus não é só não pecar. A questão de servir a Deus é amá-lo. E se eu amo a Deus, eu amo tudo que Deus ama e aborreço tudo que Deus aborrece. Então a questão do cristão não é não só pecar, ele tem na verdade, aversão pelo pecado. O pecado para o cristão não é só uma coisa que ele não comete, é uma coisa que para ele é horrível. Eu tenho, na verdade, ódio do pecado. Talvez seja uma das poucas coisas que a gente pode ter ódio do pecado. Vocês percebem? Então, não, eu não peco. Não, mas eu não me entristeço nem um pouco pelo pecado na vida do outro, pelo pecado que a gente vê social. Essas coisas não me sensibilizam, porque Deus, ele se entristece com a miséria humana. E eu, quando vejo a miséria na vida de outro, ainda que não seja na minha, não sou eu que estou fazendo, mas se é o meu semelhante, se é o meu próximo, se é meu irmão, não deveria também me entristecer? Vocês percebem, irmão? Como que é a questão? É por isso que eu fico muito chocado e intrigado e fico pensando como que um cristão ele pode ter como programa de entretenimento esses programas do mundo cão, da Atena, nossa, ali é uma degradação humana, né? Não é só questão de uma pornografia, uma coisa obscena. Ali, na verdade, a degradação, o ser humano está sendo jogado na vala ali, a imagem e semelhança de Deus ali, meu Deus, aquilo é horrível. A mulher desvalorizada, as pessoas brigando por conta de dinheiro, a ponto de relação tanto faz, né? Então ali já mostra também Deus se entristece de muito com o Big Brother, é fato. Ele assiste porque não tem jeito de não assistir, ele vê tudo. Não é? Mas aqui não é entretenimento. Quando eu vejo, irmãos, é por isso, inclusive, que eu falo para os irmãos, nem precisa estar postando nada quando for pedir oração, assim que seja algo horrível, chocante, né? Uma pessoa acidentada, uma pessoa violentando a outra, como o pai batendo na criança, essas coisas me causam assim um mal-estar, um negócio ruim dentro de mim, porque eu acredito, inclusive, que Deus olha para isso da mesma forma e também ele se entristece, não é? Então essas coisas a gente precisa olhar, isso precisa causar em nós alguma indignação. A miséria, irmão, então não é só que eu não peco, é que o pecado para mim, ele é avesso, é porque Deus odeia o pecado, eu também odeio o pecado, e o que Deus ama eu também amo. Então essa é a questão, né? Então a gente vai perdendo o temor, a sensibilidade, e a gente não compreende a natureza de Deus quando a gente é neutro contra essas coisas, quando a gente não se importa com essas coisas. Irmãos, eu devo me entristecer comigo mesmo. O dia que eu perco a sensibilidade de me entristecer comigo mesmo é o dia do meu declínio espiritual. Tem um texto lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10, eu gostaria de ler com os irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Hoje eu vou ler esse livro, viu? Capítulo 7, 2 aos Coríntios 7 e 10. Eu acho que é isso mesmo, que diz lá que o Espírito Santo nos entristece. É isso, irmão Esther? A tristeza, segundo isso. Deus, Exato. opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Exato. Então existe uma tristeza, inclusive, que é gerada pelo Espírito Santo, ou seja, pelo próprio Deus.
existe uma tristeza que é causada em mim, que é gerada em mim, por conta da ação do Espírito Santo em nossas vidas, irmão. Enquanto essa tristeza é gerada em mim, é um bom sinal, porque quer dizer que o Espírito Santo continua trabalhando em minha vida, o Espírito Santo continua me salvando da minha insensibilidade. É sinal que eu ainda odeio o que Deus odeia, é sinal que o Espírito Santo continua encontrando espaço no meu coração, inclusive para estar me salvando de mim mesmo, da minha indiferença. Vocês percebem? Então de vez em quando é bom passar uma angústia, a alma desatada, chorar na oração, se entristecendo por quê? Por mim, pelo quem eu sou diante de Deus. Vocês percebem, mano? Como o ser humano regenerado, ele tem outra postura para a vida. Nós somos seres humanos, pecamos, mas a nossa postura diante do pecado é isso que vai diferenciar quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem é de Deus, ele se entristece como que Deus se entristece. Quem não é de Deus, não está nem aí, indiferente, egoísta, insensível, não tem temor, não é? Então a gente está falando do ser humano, mas o ser humano regenerado, ele já tem uma postura diferente, porque ele tem outra natureza, e essa nova natureza é o que vai fazer com que essas coisas aconteçam, ou seja, que a gente ame o que Deus ama, porque é Deus em nós, não é? É Deus em nós, é por isso que a gente é entusiasmado quanto à vida. Entusiasmado, em teos, é Deus dentro. Palavra em teos, entusiasmo, né? Entusiasmado, quer dizer que Deus está dentro de nós, e aí nós somos entusiasmados quanto à vida, e nós somos engajados, e nós somos contra a morte, e tudo que gera morte, e todo pecado vai gerando morte. É por isso que o pecado não nos agrada, porque ele gera morte, e a morte, ela na verdade é o resultado máximo do que o homem se tornou, né? Ou seja, pecador, porque o pecado entrou a morte pelo pecado, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Aí veio outro, veio trazendo a vida, né, irmão? E nele nós fomos ressuscitados e vivos, e aí sim só existe vida em Cristo, só existe vida através do Evangelho. Tudo que as pessoas vivem, a parte do Evangelho não é vida, é subvida. Ninguém, nenhum ser humano vive de fato, irmão, vive de fato, se não conhece o Evangelho. Não existe vida. Pode ter uma vida longa, saudável, pode ter uma família abençoada, ver os filhos dos seus filhos, pode ter grandes realizações, pode ter deixado um legado, uma herança para a humanidade, pode ter feito um bocado de coisa boa. Se ele passou a vida toda e morreu sem conhecer a Cristo, não valeu a pena essa vida. Era melhor nem ter nascido. Um aborto seria melhor do que isso, exatamente. Que essa vida vã, essa vida vazia, né? Uma vida vegetativa, né? É vaidade de vaidade. Porque se o homem não teme a Deus, se ele não faz a vontade de Deus, diz o Eclesiástico, uma vida inútil, fútil, pequena, vazia, passou por essa vida e ainda tem uma eternidade de condenação. Já pensou, irmãos? Era melhor não ter vivido. Então a vida é vida em Cristo. Tanto é que ele disse em João 14, verso 6, lembra? Um texto muito famoso. Pensei até que você já ia puxar na memória e falar assim. Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Olha aí, irmão Salvador. Glória a Deus, é isso aí, mano. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, Rodos. Está lá no original. O Rodos é aquela ligação que se faz de um ponto ao outro. Rodovia, né? Quer dizer, é o Rodos, é o caminho. Então Jesus é o que faz a ligação entre o Pai e o pecador. Ele é o Rodos, ele é o caminho. É por isso que ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então é através de Cristo, é em Cristo que a pessoa se chega a Deus. Então eu sou o caminho, a verdade. A verdade não é em contraposição com a mentira. Ele disse: eu sou a realidade. A palavra é aletheia, nome bonito para pôr na filha. Aletheia, não? É aletheia, né? A verdade, olha o significado bonito, né? Lelê, alguma coisa assim, né? Teteia. Então, aletheia, eu sou a realidade, irmãos. É isso que ele está dizendo. E eu sou a vida, inclusive está no nosso
conteúdo aqui, vai falar, tá? Sei quem leu aí as páginas aí, se chegou até lá, mas Zoe é a palavra. Jesus disse: eu sou Zoe, não é o bios, que seria a vida biológica, a vida animal, não é? Apesar de também Jesus ser o doador dessa vida, mas ele estava falando: eu sou Zoe, a vida espiritual, a vida verdadeira. Eu sou a vida que origina inclusive tudo que é vida. Então ele é o doador da vida, o mantenedor da vida, o resgatador da vida, o alimentador da vida. Ele é a fonte da vida. É por isso que no capítulo 7 de João, verso 37, 38 e 39, Jesus disse um negócio. Vocês querem saber o que Jesus disse? Bora, né, Marta? João capítulo 7, verso 37, 38 e 39. No último dia da festa, Jesus, ele viu aquela cena, daquela religiosidade vazia, aquele ritual, daquelas festividades de final de semana, de 3 dias. Todo ano, a mesma coisa. Não é? Viu aquelas comemorações. Porque... Mas essa aí se tornou vazia, como muitas têm se tornado vazias, mas não estou dizendo que nem todas são, né? Mas aí Jesus vendo toda aquela coisa sem vida, sabe, irmão? Aquele negócio sem vida. Canta, minha gente. O culto Martinho da Vila. Deixa a vida Mais ou menos. Então, né, aquela coisa sem vida, Jesus viu aquilo e disse: não. Ele ficou indignado, ele se pôs em pé e ele gritou bem alto: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras: quem crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu ventre para a vida eterna. E dizia ele isso a respeito do Espírito Santo, que aquele povo ainda não tinha recebido. Não é o que está escrito aí? Então olha só, uma religião sem vida, um povo religioso sem vida, porque não tinha o Espírito Santo de uma forma abundante a jorrar da sua vida, ou do seu interior, do seu coração, do seu âmago, da sua alma, do seu espírito, no seu corpo, gerando essa vida, ou tendo essa ligação na terra para o céu. Porque, irmãos, quem encontrou Jesus, para ele tanto faz céu, terra ou inferno, tanto faz. E Jesus também, ele nos traz uma grande liberdade, né? Ser livre. Ele traz a verdadeira liberdade, né? Ele traz até mesmo a religiosidade dentro do meio cristão, né? Que muitos aprisionam com... Isso, porque o ser humano, ele era preso no pecado, né? Nas suas paixões. A religião é uma forma também de aprisionar as pessoas, que não difere muito do pecado explícito. A religião talvez, e o que eu quero dizer por religião, irmãos? Religião é toda a forma que não produz vida, toda maneira, todo estilo de vida que não produz vida, e vida de Deus eu estou falando, tá certo? Então, mas a religião que não produz vida, nossa, eu acho até que todas as religiões não produzem vida, porque evangelho é uma coisa, religião é outra coisa. Evangelho é tão poderoso, e ele tem uma capacidade enorme de entrar em qualquer área da humanidade, da sociedade. Ele vai permeando, onde há trevas ele vai iluminando, onde há morte ele vai transformando em vida. E eu tenho tanta esperança pelo fato de entender isso, que eu acredito que o evangelho qualquer hora dessa entra nas nossas igrejas, gerando vida. Lembrei do Ezequiel, eu acho que é capítulo 47, 47, que diz lá, acho não, é uma profecia dupla, né? Aliás, é uma profecia para o futuro mesmo, que diz que sai do trono de Deus, ou do templo de Deus, um rio, e esse rio, ele vai passando em todo lugar que ele passa, ele vai gerando vida. Inclusive, ele se encontra no Mar Morto, e o Mar Morto, onde não tem vida, né, hoje, lá esse rio vem restaurando a vida no Mar Morto, que é possível até que aconteça mesmo escatologicamente falando isso aí. Então o rio de Deus, a palavra de Deus vai gerando vida, irmão, vai entrando e vai libertando, porque só existe vida também quando existe liberdade. Quando não existe liberdade, não existe vida, é subvida, não é? Então a gente percebe aqui que Jesus estava dizendo: olha,
a vida só é possível quando o meu Espírito habita abundantemente na vida de uma pessoa. Ele chamou isso inclusive de vida abundante. Quem crê em mim, o que ele disse? Vai ter vida, e vida com abundância. Então não é uma vida qualquer, é uma vida de qualidade. E as pessoas não entendem, os crentes não entendem, que a vida eterna de Deus já alcança o ser humano aqui, ele já é salvo aqui. A gente não espera o céu, irmãos. Mesmo que eu já disse para vocês que o céu não é nem o lugar para onde a gente vai, e o céu nem é o lugar definitivo, é transitório, né? Já falei isso para vocês. Então assim, o céu para um cristão tanto faz, porque ele vive já o céu na terra, ele já vive a vida eterna na terra, a vida eterna na terra, a vida eterna na terra, né? Ele já vive a vida abundante aqui, ele já é salvo. Então ir para o céu tanto faz, porque eu já ando com quem? Com o autor da vida, com Deus. E se eu ando com Deus, o lugar para onde nós vamos tanto faz. Eu brinquei com vocês um dia que eu disse, Deus estivesse para mim assim: André, bora comigo para o inferno? Isso demorou, Senhor, vamos agora. Porque eu sei que se Deus chegar lá, apaga o fogo, expulsa o diabo, que não vira o céu. Não é, irmão? Então não é lugar, não é céu, não é terra, não é momento nem circunstâncias. A vida do cristão é uma vida eterna e de um salvo aqui agora já começa. Isso vai ter o processo completo na eternidade. Mas a Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz isso. Passou na televisão quando o Billy Graham morreu, né? Aí passou uma frase que ele tinha falado, assim, que quando alguém ouvisse a notícia de que ele tinha morrido, ele falou assim: não é verdade, não seja endereço. Não tem como, o crente não morre, irmão. Crente bom, é impossível a morte de um crente. É impossível, porque ele passou a ser crente porque ele já morreu. E a vida que ele tem é tão vida que a morte é sugada pela vida, é absorvida pela vida. Não é isso que vai dizer o texto bíblico? Ou seja, Jesus ele venceu a morte. Se venceu a morte, e se nós somos um em Cristo, então nós morremos para ter vida. É o paradoxo da fé cristã. Na morte que existe a vida. Então na morte do pecador, né, do velho homem, então eu tenho vida. Se eu tenho a vida de Deus, essa vida de Deus é maior do que a morte, porque ele venceu a morte. Então a morte foi sugada pela vida. É tão vida, é tanta vida, que a morte não dá conta. A morte não deu conta de segurar Jesus no inferno. Atos 2:24, a morte teve que soltar. As ânsias da morte não puderam segurar o autor da vida, diz o texto, e soltaram, e ele foi passando, o autor da vida. Olha, irmão, que coisa linda, interessante. Então o ser humano, ele sem Cristo, ele está morto na sua ofensa e nos seus pecados. Efésios capítulo 2, verso 1 até o 7. Lição de casa, anote aí, tarefa, escreva assim, tarefa de casa. Lê Efésios capítulo 2, verso 1 ao 7. Deve ser 1 ao 7. Se não for 1 ao 7, vai o 2, né, aliás? Capítulo 2, verso 1. Lê o capítulo todo, 2, que vale a pena. Esse dia eu estava lendo Marcos no capítulo 7, e aí Jesus falou, né, dos fariseus e dos judeus. Eles falavam assim, que vocês me ouvem com os lábios, com o coração de vocês. Está longe de mim. Exato. Aí depois ele, no versículo mais na frente, ele fala que o homem, tudo aquilo que você falou da semana passada, eu também lembrei da aula, tanta coisa feia que eu falei, misericórdia. Jesus ele chega a dizer que um religioso hipócrita, né? Todo religioso, não, todo religioso não é hipócrita não, mas um religioso hipócrita, ele é mais ou menos como um sepulcro bem arrumadinho, pintadinho, caiado, coisa assim, lápide de mármore, né? Com flores e tal, coisa bem bonitinha, mas dentro, lá no interior, não tem vida, é defunto, ossos, morte. É isso que é um ser humano sem Deus, irmãos. Ele pode até ter aparência de vida, mas não tem vida, não tem vida. E eu fico tão triste quando eu vejo pessoas se contentando com tão pouco, e eles não sabem o que é o Evangelho, né? O ser humano se contenta com momentos alegres, aniversário, casamento, nascimento de filho, são tantas coisas alegres, tantas coisas boas, mas isso comparado com o Evangelho entrando na vida de uma pessoa, nossa, não tem comparação. Então essas pessoas, quando tem lampejo, momentos de felicidade,
essas pessoas, elas, coitadas, não sabem o que é a vida. A vida é encontrar Cristo, é ter o Espírito Santo na vida, é ter seus pecados perdoados, é ter a segurança da eternidade, é ter o alívio e a tranquilidade, irmãos, porque é uma coisa pesada na vida, é quando você não tem a noção que existe um Criador que cuida de você. Agora, nós sabemos disso, é por isso que nós não somos ansiosos quanto o dia de amanhã. É por isso que a gente não fica preocupado com as contas de amanhã. É por isso que a gente não se preocupa com qualquer enfermidade que pode vir sobre a nossa vida, ou que vai acontecer amanhã. Jesus disse: não, se vocês têm fé, se vocês têm um pouquinho de fé, essas coisas não vêm sobre a vida de vocês. Porque na verdade nós temos a convicção que a gente não pode alterar nenhum curso na nossa vida, acrescentar nenhum centímetro à nossa altura, mudar a melanina do nosso cabelo, é o que Jesus disse no texto. A gente não tem condição de fazer isso. Então a gente está tranquilo, porque é um Deus que cuida de nós. Como os passarinhos são bem tranquilos quanto o alimento, quanto as flores do campo, os lírios do campo não se preocupam com a sua vestimenta, assim somos nós também, que conhecemos o Criador, vivemos tranquilos, irmãos. Olha que peso que foi tirado das nossas costas. Nós temos um Criador, um Pai. Quem tem um pai, conhece esse pai, não está preocupado. O meu filho não está nem aí se amanhã vai ter comida, não me pergunta. Meu filho aí, pai, aquela conta lá da escola, o senhor vai conseguir pagar? Pai, ó, o tênis está ficando apertado, o senhor vai ter dinheiro para comprar outro? Meu filho não me pergunta essas coisas. Ele é tranquilo e sabe que tem um pai provedor. Sabe a dificuldade que passa. Mas nós temos o Pai Deus, que é criador de todas as coisas. Então nós estamos tranquilos, ou deveríamos, né? Eu estou falando em tese aqui, né? Ele dá o acesso para a gente conversar isso com ele. Sim, isso que é bom, né? Mesmo se isso nos angustia, a gente tem a oportunidade de sentar com ele e conversar. Isso, de falar assim: ó, eu estou meio sem fé. Eu não estou muito acreditando que o senhor vai prover amanhã, não. É por isso que eu vim conversar com o senhor aqui. É que a gente não é honesto, não fala assim com Deus, né? A gente quer enganar Deus. A gente quer, assim, pousar de super crente, né? Senhor, eu creio no milagre, na providência. E lá dentro está falando: Senhor, eu estou aqui justamente porque eu não estou muito crendo. Deus faz essas leituras. Quando a gente ora, irmão, com a boca, e Deus não dá crédito no que a gente fala. Porque Deus não ouve a nossa oração. Deus vê o nosso coração. É diferente, né? Deus dizendo assim: rapaz, mas não é nada disso que você está falando aí, né? É que o Espírito Santo está trazendo gemidos aqui, que eu estou entendendo tudo da tua alma. Tudo da tua alma. Eu sei. Pode ficar tranquilo, descanso, vai dormir. Quando você dorme, quando você está no sono, eu trabalho por tua vida. Diz o Salmo, né? Enquanto o justo dorme, Deus está trabalhando enquanto ele está dormindo. Deus providenciando tudo. Porque Deus nunca, irmãos, ele chegou atrasado. Deus nunca deixou faltar nada. Eu acho interessante porque assim, a gente pensa que se a gente não orar, Deus não vai providenciar o negócio, né? Eu já falei para vocês, com a aula passada também, ou retrasada, não sei se foi aqui, que a primeira oração a ser ouvida por Deus foi aquela que nunca foi feita. Foi isso, eu falei aqui, não foi? Isso, então Deus, há muito tempo já estava atento às necessidades da sua criação. Há muito tempo estava vendo, inclusive sem condição nenhuma, porque o Abelzinho já estava morto, né? Só que ele já estava atento ao que estava acontecendo. Ele já tinha ouvido a oração que não foi feita, porque antes que a gente perceba alguma necessidade, Deus já se mostra bem presente. Antes, irmãos, na eternidade ele já estava providenciando tudo. Deus trabalha na eternidade. Deus de vez em quando interfere na história e desce na história, mas Deus trabalha na perspectiva da eternidade, vendo aquilo que a gente ainda nem imagina que vai acontecer, vendo pessoas que vão cruzar o nosso caminho que talvez nem nasceram ainda, nossos filhos, outras pessoas e tal. Deus olha da eternidade e vê tudo que está acontecendo. É por isso que nós, diante de Deus, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós? Agora, quando a gente tem essa perspectiva, isso é assustador. Esse Deus que já vê tudo, que já sabe de tudo, que já providenciou tudo, que não vai faltar nada, não é, irmão? Já está tudo certo e resolvido. Deus não está desesperado no céu, não está, tranquilo.
E a semelhança do nosso Deus somos nós. A semelhança do nosso Senhor somos nós, mansos, tranquilos. Já viu Jesus apavorado? Em alguma ocasião, ele passou uns maus bocados já, né? Gente querendo matar, prender, gente vindo atrás dele, né? Os discípulos se dispersando. Já viu Jesus assim desesperado? Desesperado. E agora não, a gente vê Pedro desesperado, sacando a espada, querendo partir o outro no meio, dar uma facada na moleira. A gente vê Pedro assim, mas Jesus, calma, que isso, Pedro? Não. E aquela multidão, aquela agitação, já pensou, irmão? Uma situação desesperadora, e Jesus sereno, calmo, como diz o hino da harpa, né, irmão Antônio? Manso e suave, manso e suave. Jesus assim, convidando, né? E ele disse: aprendei de mim, que eu sou manso. Aprenda de mim, é assim que eu vivo, na tranquilidade. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era o Pai. Ele sabia quem era o Pai. Então, o ser humano Jesus é de fato essa nova natureza que nós estamos sendo gerados nela. Jesus é a nova gênese de Deus. Eu acho que eu falei isso também, não é? Semana passada, não? Jesus é a nova gênese. Ele não é só um novo modelo, ele não é só um novo paradigma, ele não é um exemplozinho que a gente tem que seguir apenas. Jesus é a nova gênese. Adão, ele foi o Adão que gerou todos os outros seres humanos, né? Então de Adão houve um Gênesis. Jesus é outra espécie de ser humano, e a outra gênese. Deus está criando uma nova humanidade em Jesus. O Adão foi uma humanidade caída, e Jesus é uma nova humanidade, é uma nova criação. O que diz o 2 Coríntios 5,17? Os que estão em Cristo é nova criação. Vai dizer uma versão melhor, criatura também está escrito em algumas Bíblias aí, né? Mas é nova criação. Todas as coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. Então, em Jesus, que estão em Cristo, é uma nova criação. Olha, irmãos, que coisa linda! É uma nova gênese, é uma nova origem de ser humano em Jesus. Jesus é um ser humano totalmente diferente, é o ser humano que vai povoar o céu. Pode ler a versão? Pode. Pode. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e lá chegou o que é novo. E lá com Cristo, né? Coisa linda, né? Uma nova pessoa, uma nova criação. Sim, irmãos, olha que coisa linda. Então aqui a gente está sendo formado, o ser humano, em Cristo, em uma nova natureza. É uma natureza celestial que foi nos dada. É uma natureza que vem direto e é gerada da água e do Espírito, do céu. Quem não tiver essa nova natureza não pode entrar lá, né? É uma nova natureza. Nós somos, os cristãos, uma espécie diferente de ser humano. Não é só um upgrade, não é só 2.0 não, mano. Tá certo? É um ser humano assim, completo, pleno, verdadeiramente ser humano. É o ser humano da cidade celeste, e todos os outros são da cidade de leste. Paraguai, claro, se for na comparação, todos os outros são falsier. Da cidade de leste, nós somos da cidade celeste. Então há essa comparação. Todos os seres humanos que não têm a natureza celeste são a qualidade. Eu estou falando da qualidade, eu estou falando da durabilidade. Eu estou falando, irmão, justamente da diferença que tem. Então nós temos uma natureza que é uma natureza celestial. Nós somos do céu. É por isso que nós nos incomodamos nessa terra. Aqui não cabe a gente, aqui não traz prazer para a gente. O único prazer que nós temos aqui é de refletir Jesus na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. É por isso que nós ainda ficamos nessa dúvida: será que eu vou? Será que eu fico? Porque se eu for é muito melhor estar com Cristo. Mas se eu ainda der fruto aqui na terra, eu não sei nem quem eu escolho. Paulo, Filipenses 1:20, né? 20:21, ele disse isso. Então nosso dilema é esse. E é muito melhor estar com Cristo. Mas enquanto aqui estou, eu posso ainda dar fruto e levar pessoas a esse conhecimento e a essa experiência do novo nascimento. O dilema do povo cristão não, isso. Mas só consegue viver isso quem verdadeiramente está injetado em Jesus. Porque ele diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, né? Que não andam segundo a carne.
velha natureza, mas segundo a nova natureza. Então quer dizer, como você falou, nem todo crente é crente, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Nem todo que é de Israel é israelita, né? Você está entendendo? Claro. Então quer dizer, porque só não há condenação para quem estiver Exato. em obediência, né? Ô, Ângela, eu vou um pouco mais além. Eu acredito, amados, que a maioria de nós, não só que estamos aqui não, nessa sala de aula, mas a maioria de nós que estamos dentro das nossas igrejas, chamada evangélica, a maioria desconhece esse evangelho tão poderoso, tão vida, essa vida abundante. Quantos de nós vivem essa vida? Essa qualidade de vida abundante? Mas essa qualidade de vida, eu poderia dizer que seria o conhecimento. Não. Sim, o conhecimento. A partir do entendimento, a partir. Isso. Mas só isso não basta. Não, eu estou falando assim, vamos colocar, a gente, como você falou, a gente aprende muita coisa errada. Sim. Né? Vamos colocar esse entendimento. Parece que Deus, o Espírito Santo parece que tem um momento certo que ele desvenda até isso de, né? Quantos evangélicos são velhos, né? Na caminhada evangélica e de repente aprende e fala, nossa, meu Deus, Não era 30 isso. anos eu pensando isso, não era isso? Você está entendendo? Dá aquele estalo, né? Acende a lâmpada Sim. e a frase aparece, eureka. Não, é verdade. Então, Achei. porque esse entendimento, né, é muito maravilhoso. Claro que é libertador, como você falou. Isso que é interessante, né? libertação. Amados, Você vê o povo às sim. vezes se matando, você fala, meu Deus, sabe de nada. É liberta. Você se sente alegre, você se sente feliz Isso, com o Espírito Santo, você está entendendo? Claro, porque é uma verdade revelada, né? É uma verdade revelada. A verdade, irmãos, ela liberta, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que a salvação é interessante, porque ela de fato começa aqui. É a nova mudança de pensamento, de entendimento. A gente chama isso de metanoia, né? Que é a mudança de entendimento, conversão, a mudança de pensamento e de direção. Então começa no entendimento onde nós recebemos a mente de Cristo, onde o nosso espírito ele foi reavivado, ele foi ressuscitado. A nossa capacidade de conhecer Deus foi nos dada pelo Espírito de vida, ou seja, as categorias do nosso entendimento mudou, porque nós éramos cegos quanto ao entendimento, porque o Deus desse século tinha nos cegado a respeito do Evangelho da glória de Deus, que não resplandecesse em nós. Então a luz do entendimento ela foi ligada, né? Segundo aos Coríntios 4:4 vai dizer isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então foi nos dado a luz do Evangelho, nós enxergamos, vimos Deus, vimos Jesus. A nossa mente ela se expandiu. Isso é o significado da metanus, metanoia, né? Ou seja, a mente, a luz expandida. Então alargamos, nós começamos a ver outro mundo. Não foi essa a experiência que nós tivemos quando nós encontramos Jesus? Nossa, o mundo é outro, o mundo mudou. Eu estou vendo coisa que eu não via, eu estou percebendo coisa que eu não percebia. Aí a gente descobriu que o mundo não mudou, coisa nenhuma. A gente voltou para casa depois do encontro com Jesus, a gente foi lidar com as pessoas, era a mesma coisa, mas quem mudou? Fomos nós, irmãos. Nossa mente, ela foi nos dada uma mente espiritual, que discerne bem tudo agora, e de ninguém é discernido, que é o espírito do homem, que é onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo comunica, que nós somos filhos, é no Espírito. Agora a ligação é eu e Deus no Espírito, agora é vida na vida, percebe? Agora já não é a alma que rege, agora já não é esse corpo que é usado como instrumento para o pecado, agora é a vida de Deus em mim, agora é o entendimento que eu tive. Então a minha mente ela é apaziguada. Agora o capacete da salvação foi colocado em mim, porque aqui a salvação está no capacete.
Não é no escuro, não é na espada, não é na fé, né? É no escuro, a espada, aquela coisa toda, não, nem na couraça, nem nos pés, é na cabeça. É por isso que é essencial que todo cristão tenha entendimento de Deus. Entendimento de Deus, tá certo? Compreensão de quem Deus é, a sua natureza, sua palavra, sua vontade. É na cabeça que tudo se dá. É na cabeça. Quando nós pecamos, nós perdemos a batalha aqui na cabeça. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vencemos a batalha aqui, no entendimento. É por isso que esse entendimento precisa ser renovado, não é? É por isso que a gente não se conforma com esse mundo e a gente presta culto a Deus. Esse culto é racional, não é o que Paulo vai dizer em Romanos 12, verso 1 e 2? Pelo amor de Deus, Paulo diz, pela compaixão de Deus, eu peço encarecidamente, eu rogo desesperadamente, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe, irmão? Renovação do entendimento renovado, culto racional. Quando a gente cultua a Deus com entendimento, nós cultuamos a Deus verdadeiramente. Quando a gente só cultua a Deus com sentimento, esse sentimento é insuficiente para que a gente seja transformado, porque esse sentimento vem e vai. A gente é esse ser emotivo, chora mesmo, mas o choro nem sempre causa transformação. Pode ser um choro de remorso, um choro de emoção, um choro de crocodilo, né? Um choro. Esse culto que parece a missa também, porque tem uns cultos que parecem missa. Também. Repetição, todo culto é a mesma coisa. É mecânico, é engessado, é sem vida, é robótico, né, irmão? Então é necessário que o Espírito Santo venha, ele nos transforme, irmão. Todos os cultos que nós prestamos a Deus deve ser um reencontro com Deus. O que é culto? O que é culto? Culto é o que o Adão fazia na viração do dia. Encontrava-se com o seu Criador, mais nada. É isso, é o culto. Culto é eu falar com Deus, é eu me encontrar com Deus, me encontrar com a família de Deus. Culto é isso, onde a gente se edifica mutuamente, onde o Espírito vem e usa um monte de gente lá que tem dom para edificar um ao outro. Culto é a transmissão de vida, culto é a celebração da vida, culto é quando a gente se reúne para rememorar o que Cristo fez na cruz por nós. A gente chama de Santa Ceia, né? Culto é onde o Espírito Santo vem e limpa-nos, purifica-nos, alimenta-nos, orienta-nos, nos dá esperança, nos fortalece, nos revigora, nos renova, nos restaura, nos batiza, nos sustenta. É onde Deus vem, irmão, com poder e graça e dá vida à sua igreja, a vida abundante, e a gente sai do culto assim cheio do Espírito Santo de Deus, sabendo o que Deus quer da nossa vida, porque nós ouvimos Deus. Nós não fomos para falar com Deus, nós fomos para ouvir Deus. Mas na igreja parece que a gente vai para falar com Deus, e fala tanta coisa para Deus que sai de lá sem ouvir nada de Deus. E quem é transformado se não ouve nada de Deus? Fala um monte de coisa para Deus, porque é a nossa ansiedade de falar. Ansiedade de falar, eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Mas a gente aprende isso até no termo chamado oração, né? A gente fala com Deus na oração. Você está entendendo? É tipo assim, fala, e na verdade a oração, você tem que ficar quieto, cala a boca. Isso também é oração. É difícil isso, né? É difícil. Porque é verdade, vou colocar um termo pentecostal, né? Vamos fazer uma oração pentecostal. Vamos orar, todo mundo ora, aí você fala, ninguém entende nada, faz oração de leva, e a gente aprende isso. Vamos orar, e verdadeiramente a oração, você tem que ficar caladinho para ouvir o Espírito Santo. A oração é um diálogo, na verdade, né? É um diálogo. E diálogos, não sei se vocês sabem, mas um fala, o outro escuta. Para que o outro que escute depois fale e o outro escuta. Então, diálogo. Só quando fala. É monólogo. Vou orar a Deus, não. Oração. É como o irmão falou, virou rotina. Nós vivemos numa constante rotina. Rotina em culto, rotina em oração, tudo é rotina. É por isso que não tem atuação e não tem vida. É complicado. Falou tudo. Isso. Imagina que Deus deve estar igual ao povo quando fez esse sacrifício, né? Deus já não aguentava mais todo sacrifício, né? Tanta música, né? Vocês estão cantando para mim, está sendo um estrépito, um barulho. É um próximo, né? Vocês oferecem tanto sacrifício para mim que esse sacrifício não
está valendo nada. Ô, irmãos, Malaquias. André, Malaquias. uma das coisas que eu percebi nos anos pra cá mesmo. Por que que os cultos da Assembleia de Deus, principalmente das doutrinas, o povo não vai? Eu comecei a observar isso. Eu comecei observando, não tem nada a ver com o diabo, nem o povo culpado, não. É que a liderança faz o mesmo culto, não tem nada para passar ensinado, e o povo não aguenta, né? Por que aguenta comer feijão e ovo de tarde, de manhã e de noite? De tarde, de manhã e de noite? Tem como, entendeu? Então eu comecei a observar isso, né? Eu vi que... Mesmo temperado não dá não? Não vai, mano. Você sente o cheiro, já não dá mais, né? Ô, irmão Antônio, o problema, mano, não é nem na dita igreja que você falou, né? Denominação, não é isso. Na verdade, a não compreensão, seja de que igreja for, de que placa for, é a não compreensão do que é esse relacionamento com Deus. O que é evangelho, irmãos? Evangelho não tem nada a ver com tanta coisa que a gente presencia. Evangelho é vida com Deus, é vida abundante com Deus, é renovação com Deus. Evangelho é um prazer intenso que eu tenho de viver. Intenso. Evangelho, quando eu fui alcançado por Deus, há uns 19 anos mais ou menos, eu experimentei algo inexplicável, indizível. Eu não posso compartilhar com palavras isso, porque é tão sublime, não há nada, eu não consigo expressar. E cada um que teve esse encontro com Deus sabe do que eu estou falando, que é algo que não se pode explicar, só se pode compartilhar pela vida, pelo entusiasmo, né? Pela esperança que se tem nas Escrituras em Jesus. Mas assim, era algo tão... eu nem sabia ao certo o que era, mas o Deus Criador vir morar na minha vida literalmente, estou falando literalmente, Ele veio morar na minha vida. O Espírito Santo habita na minha vida, não veio visitar, não veio como um hóspede assim que veio visitar, não. Ele veio como proprietário, assumir a sua morada, a sua casa, que Ele comprou com o seu sangue. Se eu estou vindo sobre o que me é de direito, que é a minha casa, inclusive põe o selo, que o diabo olhou assim e disse, ih, foi comprado, é de direito, porque Ele é criador. Mas agora, além de ser criador, Ele é resgatador. Esses são os dois motivos pelos quais nós adoramos a Deus e louvamos a Deus, que está no capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. O capítulo 4, Jesus é adorado por ser criador de todas as coisas. Capítulo 4 de Apocalipse, a Bíblia diz que houve lá uma convulsão no céu, e os anjos e seres celestiais de um lado para o outro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda honra, glória, louvor e ciência, domínio seja dado pelo século do século, porque Tu criaste todas as coisas, e elas são porque Tu as criastes. O céu, a eternidade, os homens adoravam a Deus pelo fato de Ele ser criador. Primeiro motivo, e suficiente motivo para adorar a Deus. Agora o capítulo 5 gerou angústia em João, porque quando ele viu uma cena de um ser trazendo como fala? Pergaminho, né? Com 7 selos, que ali eram desenrolar da história, e ele disse assim: quem é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ele chora copiosamente, de uma maneira angustiada, soluçando. Disse: não chore não, irmão, calma, eis aqui o leão da tribo de Judá, o que venceu. Ele é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Ele olha e vê o cordeiro. Falaram que era leão, mas ele viu o cordeiro. Perspectiva diferente, né? Ele viu aquele que tinha sido sacrificado em seu lugar. Ou seja, aqui já está sendo revelado para o João algo que a eternidade não tinha até então nem percepção, porque via Jesus como rei, como leão, como Senhor, como Deus. Mas na perspectiva agora, esse Deus sacrificou pela humanidade como cordeiro, um aspecto que tinha sido morto. Aí então ele começa a ver o cordeiro, e aí de novo o céu, porque o céu é assim, né? Não para, né? É um negócio fantástico. E eles cantavam: louvor, honra, ciência, magnitude seja dado pelo século dos séculos ao Cordeiro, porque Tu compraste para Deus com Teu sangue homens
para Deus, de todo povo, tribo, língua e nação. Então Deus é adorado por ser resgatador da sua criação. Pronto? Precisa mais do que, pelo amor de Jesus? É. Sinto muito disso. Então faltou agora foi a América. Agora tá no modo.